Como escrever um livro? Eu também não sei, mas eu decidi começar um diário de escrita ou diário de processo aqui no canal. Eu já aviso que, diferente dos vídeos onde eu tô falando de filmes, de música ou de qualquer outra coisa, esse aqui não vai ter nenhuma edição mirabolante com coisas piscando na tela, e imagens e não sei o que e blá blá blá. A ideia é que seja mais apenas falando. Falando, falando, falando. Meio que essa é a energia do canal, mas não sei, fica o aviso de formato. A ideia é que isso aqui seja uma série recorrente, porque eu estou escrevendo um livro. I'm writing a novel because it's never been done before, como disse o Father John Misty, um dos meus cantores favoritos. E enquanto eu tô fazendo isso, ou enquanto eu tô tateando, tentando fazer isso, aprendendo a fazer isso, eu sinto que eu estou fazendo várias experimentações muito legais, muito deliciosas e pensando várias coisas que eu acho que seriam interessantes de compartilhar. Então, estou com o meu sketchbook aqui, escrito pacote. Eu ganhei esse sketchbook de presente de uma mulher que me seguia no Instagram, uma fofa, Aline, o nome dela. Acho que ela não faz mais sketchbooks, mas grande beijo, eu ainda uso. Então estou tentando escrever mais manualmente também, mas enfim, fiz uma lista de coisas aqui que me passam pela cabeça sobre escrever um livro, e eu acho que, bom, a Princesa Carolina já chegou aqui, dá pra ver ela desse ângulo? Não sei, filha, não sobe na mesa, senão vai ser muito complicado. Vou começar a dar cabo, dar check nas coisas aqui. E primeiro acho que eu vou apresentar a minha ideia de livro. Eu estou escrevendo um livro chamado O Perpétuo Verão, de Joaquim Graúna. Ele é um livro... Não sobe na mesa, filha, não sobe na mesa. Ele é um livro meio autobiográfico. Enfim, né? Eu já escrevi um livro meio autobiográfico quando eu tinha 13 anos. Eu fiz um projeto da escola e eu descobri com 13 anos que você escrever uma coisa meio autobiográfica é mais fácil. Então, sei lá, né? Mas, enfim, ele acaba sendo meio autobiográfico, ou pelo menos meio inspirado em coisas da minha vida, e eu tô despejando vários pensamentos lá. Eu já tenho uma ideia muito clara do que eu quero que seja o final do livro, e eu tenho uma ideia muito clara de tom, e eu vou falar sobre referências e tom que eu quero de escrita aqui também. Mas antes eu queria dizer que nesse projeto eu não quero revelar muito da história, do que tá acontecendo no livro, etc e tal, porque, de novo, é mais pra registrar ideias e reflexões que me bateram na cabeça enquanto eu tô escrevendo do que qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu anotei aqui depois de falar sobre a série e de não quero dar detalhes, mas falar sobre inspiração e processo. Algoritmo me mostrando dicas de publicação e escritores divulgando o trabalho deles. Acho que o Instagram percebeu que eu tava com interesse em literatura ou talvez em escrita e começou a me recomendar vídeos, especificamente de uma mulher lá que dá dicas de publicação, de como você publicar e divulgar o seu livro, e ela está vendendo um curso sobre isso. E depois disso começaram a aparecer muitos vídeos de autores... Meu Deus, gato na mesa. Autores divulgando, fica no colo, filha, os seus livros também. E eu não sei, eu sempre... os vídeos dela me parecem interessantes, eu não tô na fase ainda de publicar nem nada, mas nos próprios livros ela... Bom, ela tá tentando vender um curso, né? Então ela fica, meu, galera, vocês têm que... Enquanto você tá escrevendo, você já tem que pensar na publicação, que não sei o quê. Caralho, eu sinto que eu primeiro tenho que aprender a escrever um livro e eu tô achando uma delícia o processo. Eu gosto de fazer experimentações e eu estou me divertindo e eu gostaria apenas de levar esse processo até o fim, de chegar ao final e ter alguma coisa pronta. Então acho que esse diário também me ajuda nisso. Então eu não quero comprar um curso agora, eu não quero pensar em publicação ainda, mas vendo os autores divulgando os livros deles, eu não sei, não quero parecer rude nem nada do tipo, mas, caralho, tem uns que são meio constrangedores, assim, é meio complicado, é meio estranho pensar em como divulgar um livro nessa era que a gente vive, digital e etc e tal. Não sei, e daí eu sinto, sabe quando você vê, principalmente eu vejo muito cantores falando disso, de que eles têm certa inveja de uma outra época onde
porra, poderia focar só na sua música, não precisaria focar em fazer um TikTok divulgando a sua música. Acho que com o livro é um pouco mais contraintuitivo, é um pouco mais antinatural você, tipo, pegar lógicas de trends e meio que tentar aplicar isso pra divulgar um livro que você escreveu. Então, não quero parecer que eu tô partindo de uma posição de superioridade, de tipo, olha essa galera pagando mico. Não é isso. Tipo, super não é isso. Eu tô tentando simpatizar, assim, porque eu não sei se as pessoas gostam de divulgar dessa forma, e se elas gostam, beleza, tanto faz. Tudo bem, cada um gosta do que quiser. Mas eu fiquei pensando nisso, enquanto é meio complicado isso, sabe? Tipo, será que essas pessoas não estão sendo obrigadas a divulgar dessa forma? Não é meio estranho? E daí, meio que tentando antecipar isso, eu acho que essa série também meio que cumpre esse papel, porque eu já tenho uma certa presença virtual, tenho pessoas que já me acompanham há bastante tempo no TikTok, no Instagram, e pessoas que ouvem meu podcast há bastante tempo. Acho que as pessoas que ouvem meu podcast são as que têm uma relação mais íntima com o meu conteúdo. E aqui no YouTube também crescendo, e daí eu acho que se eu começar a falar sobre o processo, talvez isso já seja o começo da divulgação do livro também, porque eu super imagino vários criadores que eu gosto de acompanhar se eles fizessem uma série parecida, falando, refletindo sobre o processo e etc e tal. Nossa, eu adoraria acompanhar a série, e no final da série eu com certeza sentiria vontade de comprar o livro. Então não sei, será que isso é um pensamento mais comercial da minha parte? Talvez seja. Mas principalmente porque eu acho que eu tenho reflexões interessantes a compartilhar. E isso mesmo já é uma coisa que eu tava pensando. É, do quanto eu me enxergo mais como artista, eu acho, do que como criador de conteúdo ou influenciador, necessariamente. De novo, não fazendo um juízo de valor ou colocando uma coisa acima da outra, mas é mais como eu penso na minha própria prática, e eu, de tempos pra cá, tenho tentado fazer um movimento de levar mais a sério as coisas que eu faço, tratar como um ofício mesmo, tudo, inclusive criação de conteúdo. Acho que eu levei muito na brincadeira por muito tempo, o que é muito legal, mas eu acho que eu consigo encontrar formas mais inteligentes de, não sei, não perder o aspecto brincadeira, mas extrair coisas boas de levar a sério. Ser mais produtivo, ser mais organizado. E eu acho que, desde que eu comecei esse movimento, eu tenho refletido muito sobre esses ofícios de, sei lá, de ser podcaster, de fazer vídeo, de escrever. É... E eu tenho pensado muito sobre isso e sobre as linhas que separam uma coisa da outra. Tipo, o meu podcast, eu acho que é a coisa mais mistura genuína de arte e conteúdo. Na minha cabeça, aquilo ali é uma literatura improvisada mesmo. Eu tô fazendo do fundo do coração e etc e tal. Mas os vídeos que eu faço pro YouTube não são obras de arte, sabe? São conteúdo digital. E eu acho que pensar dessa forma ajuda a segmentar as coisas. E eu acho que isso tem a ver com o meu processo de escrita, porque tem muitas coisas que eu consumo, que eu leio, que eu assisto, que eu ouço, que eu quero produzir conteúdo sobre. Tá ligado? Porque eu gosto de resenhar coisas, eu gosto de conversar sobre as coisas que me inspiram. Eu adoro editar vídeos engraçadinhos pra internet, etc e tal. Legal, fico feliz em pensar que isso faz parte do meu ofício. Mas eu também gosto de criar arte. E, de novo, sem juízo de valor, sem uma coisa estar acima da outra. Tipo, eu me enxergo como artista, eu sou melhor do que as outras pessoas que estão criando. Não, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu acho que tem diferença, sabe? Pelo menos na forma em que eu imagino a minha própria produção, tem muita diferença. E eu sinto muita falta de conseguir incluir na rotina coisas que sejam estou criando arte, sabe? Eu tô fazendo uma oficina de arte no Sesc, aqui perto de casa, nas últimas 3 semanas. Essa semana é o último encontro da oficina. E eu tô adorando ter um compromisso semanal de ir lá e é tipo, não, agora eu vou passar tantas horas só pensando arte, produzindo arte, tendo contato com outras pessoas que estão produzindo também, tendo uma aula teórica com referências legais e etc e tal. Acho que isso também me motivou e eu quero voltar a incluir a escrita mais na minha rotina, porque eu acho que é uma forma importante de dar vazão para as coisas que eu faço, sabe? Para as coisas que me inspiram. Eu acho que eu já vou pular para inspirações, que era um outro tópico que tinha aqui, e depois eu vou vendo o que mais eu tinha escrito.
Eu já tinha falado sobre o Homem Duplicado, do José Saramago, num vídeo que eu fiz mostrando a nossa estante de livros, que tá aqui no canal. Eu li esse livro ano passado, eu fiquei muito apaixonado por ele, e eu acho que esse aqui é um grande norte do tipo de tom de escrita que eu quero ter, porque o protagonista ele é meio obcecado, ele é meio neurótico. Eu acho que o protagonista do livro que eu estou escrevendo, o Joaquim Graúna, do livro O Perpétuo Verão de Joaquim Graúna, fica falando bastante o nome, né? Pra já, ó, colocar o nome na cachola de vocês aí. Ele também é um cara meio obcecado, meio. Tipo, caralho, puta que pariu, um pouco ansioso, assim, sabe? O primeiro capítulo, que se chama O Sabonete, é um grande pesadelo de ansiedade, assim, de certa forma, para contrastar com o restante do livro. Então eu acho que isso é uma grande referência pra mim, o tipo de escrita do Saramago nesse livro em específico. É o único livro do Saramago que eu li por enquanto, então, né? É o que eu tenho desse autor na minha cabeça. E esse livro também é muito engraçado, e o meu livro também tem a intenção de ser cômico, eu acho que tem partes que são bem engraçadas já. Ele também é meio surrealista, diferente desse aqui. Talvez uma coisa meio 100 anos de solidão, de repente. Tem o segundo capítulo, cujo nome é Todos os Cachorros do Mundo. Eu já falo sobre quantos capítulos eu tenho, etc e tal. Ele é bem surrealista, então essa também é uma referência. Mas eu também penso muito nesse livro aqui, porque ele tem uma maneira muito legal de encaixar reflexões meio filosóficas no meio da paranoia do protagonista e no meio do humor do narrador. E eu acho que isso também é um norte bem legal, uma referência bem boa pro que eu quero fazer. E o que eu tava dizendo agora, de coisas que eu leio, que eu consumo, algumas delas eu quero, tipo, produzir conteúdo sobre. Eu quero resenhar num vídeo pro YouTube, eu quero comentar num vídeo curto pra redes sociais, etc e tal. Mas tem outras que, eu não sei, me tocam tão profundamente que eu não tenho vontade necessariamente de produzir um conteúdo sobre. Eu só fico muito inspirado, com vontade de escrever as minhas próprias coisas, de fazer as minhas próprias coisas, sabe? De produzir arte a partir daquilo. E eu tô sentindo muito isso lendo esse livro do Franz Kafka. É uma edição de Oxford com várias histórias do Franz Kafka em inglês. Eu tô na última agora, eu já li Meditation, The Judgment, The Metamorphosis, a metamorfose, né? O último que eu li é Na Colônia Penal, In the Penal Colony. O Franz Kafka não escrevia em inglês, né? Ele é tcheco, alguma coisa assim. Eu li a biografia aqui antes. Mas enfim, eu tô lendo em inglês porque eu ganhei esse livro do meu amigo Rafael, de aniversário. No vídeo mostrando a nossa estante, eu falei, inclusive, que ia ler esse livro, agora eu tô quase acabando. E, caralho, né? Franz Kafka, eu nunca tinha lido nada do Franz Kafka. Eu tô achando maravilhoso, eu tô achando engraçado às vezes também. Eu tô cada vez mais entendendo, eu tinha noções básicas do que as pessoas chamavam de isso é kafkiano, sabe? Isso parece Kafka, isso tem aquela pegada. Óbvio que, por osmose, eu já tinha absorvido muito do que compõe a obra dele, ou o que as pessoas extraem da obra dele, mas agora lendo eu tô entendendo, tendo uma compreensão muito melhor, e eu tô ficando muito inspirado, tipo, eu achei uma escrita muito inspiradora, tipo, dá vontade de escrever, tipo, caralho, mano, olha que rédea curta que o homem tem com as palavras, sabe? Caramba! Olha que histórias cheias de simbolismo e de peso, eu achei muito forte, e inclusive enquanto eu tava lendo a Metamorfose, eu fui no espelho em algum momento, no banheiro, porque eu fui fazer xixi enquanto eu tava lendo. E daí eu me olhei no espelho, eu vi que eu tava com uma espinha no peito, e daí eu espremi a espinha. E daí isso, enquanto eu tava lendo a Metamorfose, me deu uma coisa meio tipo, caralho, né? A espinha, tipo, isso é o meu protagonista em um dos capítulos em que ele tá voltando pra casa da mãe dele, ele percebe uma espinha no peito. Depois de muito tempo ele tem uma espinha que antes ele não tinha. A Carol saiu, agora quer voltar. Volta, cara. Sabe, eu fiquei com vontade de descrever o protagonista espremendo uma espinha na frente do espelho e pensar no que aquela espinha vai representar na história e etc e tal. Não sei, fiquei muito inspirado, achei muito maneiro. E é isso, acho que eu já falei várias coisas que tinham a ver com esse segmento aqui das minhas anotações. Vai ficar aí? Vai ficar na mesa? Vai descer? Vai ficar no colo? Tá bom. Eu acho que ela já entendeu que ela é a estrela do canal, né? Eu falo tanto isso, eu acho que ela já compreendeu, ela já absorveu isso pra ela. Eu queria falar sobre fluxos de escrita também. Eu acho que por enquanto eu ainda
tô operando muito numa lógica da inspiração, sabe? De tipo, hoje eu tô inspirado, eu vou conseguir escrever e não sei o quê. Eu imagino que essa não seja a melhor forma, tá ligado? Em alguns momentos eu cheguei perto de estabelecer uma rotina de escrita. Ano passado, enquanto eu tava escrevendo o primeiro capítulo, e assim, eu escrevi, parei. Inclusive, obviamente, a ideia de fazer uma série. Eu não sei ainda se isso aqui vai ser semanal, se vai ser uma vez a cada 2 semanas. Acho que seria legal ser semanal. É um compromisso a mais, né? Tipo, ter um diário de processo semanal pra vir aqui relatar o que eu tô pensando, o quanto eu tô avançando. Legal em termos de compromisso. Mas eu tava pensando muito nesses fluxos de escrita e nos momentos bons que eu já tive de... Ano passado eu tinha conseguido estabelecer uma boa rotina de acordar mais cedo, ler, e depois de ler já tentar escrever alguma coisa. E, não sei, tipo, me focar em, tipo... Não pensa demais naquilo que você escreveu antes. Isso é outra anotação que eu tinha feito. E tenta produzir, porque acho que é importante ter a hora de escrever e ter a hora de revisar, né? Enquanto você tá escrevendo, e tem várias dicas, vários desdobramentos desse pensamento. Recentemente eu vi o Tyler, the Creator, falando um negócio de tipo, você tem que criar como uma criança e editar como um cientista. Eu achei sensacional, é uma ferramentinha mental legal de pensar sobre. Acho que mais famosamente o Hemingway, se eu não estou lembrando errado, qual autor falou mais ou menos isso. Eu já li um ou dois livros do Hemingway. Eu acho que eu li um, que é O Sol Nasce para Todos, alguma coisa assim, ou O Sol Ainda Nasce, O Sol Nasce na Casa do Caralho, algo assim. Eu queria ler O Velho e o Mar, né, porque eu sou apaixonado pelo mar. Inclusive tem muito de mar nesse meu livro, Perpétuo Verão, de Joaquim Graúna. Então eu tenho que ler mais coisas de mar pra ter uma inspiração mais geral e abstrata no que eu quero fazer. Mas o Hemingway, ele tem uma frase que ele dizia, né, que você tem que escrever bêbado e editar sóbrio, e revisar sóbrio, alguma coisa assim, né? Eu sempre brincava, tipo, você tem que escrever bêbado e editar chapado, em resposta ao Hemingway, né? Mas acho que é a mesma lógica, né? De, tipo, enquanto você tá escrevendo, você não pode ficar hiperanalisando cada palavrinha, cada coisinha, porque senão você não vai sair nunca do lugar. Então você tem que ter um bom fluxo, assim, de escrever, e daí quando for a hora de editar, você edita, com calma. Sabe? Acho que é importante separar esses dois momentos. E acho que eu aprendi essa lição e acho que eu estava conseguindo fazer isso. Paralelamente, eu também tô escrevendo um outro livrinho, mas esse é uma... Eu vou até abrir aqui pra eu ter noção exata do quanto eu progredi. Eu já vou falar também o quanto eu progredi no romance que eu estou escrevendo, né? No Perpétuo Verão de Joaquim Graúna. E eu quero que isso seja uma coisa recorrente desse quadro aqui. Eu quero terminar cada episódio falando quantas palavras eu tenho escritas ao total. Mas, paralelamente, eu também tô escrevendo um livro de orações. Eu tava lendo ano passado O Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, que é o mesmo escritor do Clube da Luta. Eu mostrei ele também no vídeo que eu fiz mostrando a estante. E eu gostei muito desse livro, e eu roubei uma ideia desse livro. Porque grandes artistas roube como um artista, etc e tal. Várias pessoas falam isso também, né? Acho que o T.S. Eliot tem alguma coisa sobre isso? Não é dele a frase? Nunca li nada do Eliot, eu só converso muito com meu amigo Rafael, que é doutor em letras e estudou a obra dele. E daí, no meio do Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, tem uma hora em que o protagonista, ele escreve, ou o time de relações públicas dele, né, porque ele tá virando tipo uma figura religiosa, uma celebridade religiosa, escreve um livro de orações casuais. E eu achei essa ideia muito legal, e depois eu vou roubar essa ideia, eu vou escrever o meu próprio livro de orações casuais. E eu não sei que nome dá pra ele ainda, por enquanto tá aqui escrito Orações para Pequenas Causas. E eu acho que escrever essas duas coisas paralelamente é bom também, porque daí na minha cabeça eu tenho um lugar pra dar vazão pra grandes ideias, que é o Perpétuo Verão de Joaquim Graúna, e eu tenho um outro lugar pra dar vazão pra pequenas ideias. E essas orações que eu tô escrevendo, eu vejo elas como poemas, né? Tipo, é um livro de poemas, só que com um aparato cômico, sabe? Com uma ideia cômica por trás. Tipo, a primeira oração do livro é Oração para meu time vencer. Que mais que tem aqui? Oração para que não chova às 18 horas. Tem uma que é uma piada com linguagem bem divertida. Oração para não se queimar na praia. Oração
Opa. Ah, essa é bonita. Oração para que tenha batata frita no buffet. Legal, né? E são como escrever poemas, assim, né? Na minha cabeça são como escrever poemas. Eu quero escrever 30 orações desse livrinho. Por enquanto eu escrevi 22. Então faltam 8. Esse aqui faz um tempinho que eu não faço nenhuma nova. Aliás, eu tive 2 ideias recentemente, quando eu tava caindo no sono. E eu não queria pegar no celular pra não estragar meu sono, pra anotar. Mas agora acho que eu esqueci quais ideias eram. O David Lynch falava, né, que, porra, nada pior do que tu esquecer uma ideia. Por isso que tem que estar sempre anotando. Acho que essa é outra coisa também que eu quero falar e que eu tinha anotado aqui, que é falar sobre estar sempre anotando ideias. Eu tô nessa, eu tô sempre anotando ideias agora, eu tô tentando escrever mais em papel também. Tanto ideias pra vídeos quanto ideias pra escrita. Mas é mais prático ter um bloco de notas no celular, né? Então eu também tenho 2 blocos de notas no celular. Um de ideias pra vídeos, tanto pra vídeos grandes quanto pra vídeos curtos. 3, na verdade. Eu tenho um bloco de notas só pro meu podcast também, de ideias que vão aparecendo durante a semana. Aliás, eu sei que faz tempo que não tem episódio. Hoje ou amanhã deve sair um episódio novo, dependendo de quando eu postar esse vídeo. Mas acho que eu vou postar hoje mesmo, né? Porque a ideia não tem muita edição. Enfim. E eu tenho um bloco de notas de ideias gerais. E essas ideias gerais acho que vão acabar indo parar no livro mesmo. De conversas que eu tenho com pessoas ou de coisas que, aparecem. Aí tá, compromisso eu falei. Bom, outra coisa que eu queria falar, eu acho que dá pra falar agora, porque eu tava falando de rotina de escrita. Eu tô com uma rotina nova agora de, não sei, minha rotina de trabalho normal, que não seja produzir pra internet, nem produzir arte. Ela tá um pouco solta, assim. Eu sou professor também, né, de inglês, é isso que eu faço. E daí, tipo, tem dias que eu tenho aula, tem dias que eu não tenho aula, então as coisas estão um pouco soltas, e daí eu tô tendo mais tempo, porque eu saí da outra escola que eu trabalhava, e tô transicionando pra outra coisa, que não é exatamente um freela, mas é um pouco mais solto o compromisso do que ter um compromisso com uma escola de inglês, onde eu lecionava inglês. Então eu tô com bastante tempo livre, por isso eu tô tentando me dedicar bastante às redes sociais, tentando fazer isso virar uma fonte de renda um pouco mais estável, porque acho que a ideia do futuro o sonho continuaria sendo, sei lá, ter produção de conteúdo como um emprego normal não, né, mas como, sei lá, a coisa mais básica, assim, da minha fonte de renda, e ter projetos artísticos, criativos mais ambiciosos, um pouco mais soltos, assim, né? Tipo, agora eu tô escrevendo um livro, agora eu tô escrevendo outra coisa, agora eu tô gravando outra coisa com outras pessoas, eu tô, sabe? Desenhando alguma coisa e tal. Enfim, coisas menos previsíveis, né? Do que, sei lá, tentar postar 2 ou 3 vídeos no YouTube toda semana, tentar postar um vídeo pelo menos curto todo dia, tentar postar podcast uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, etc e tal. Mas uma coisa que apareceu pra mim no Instagram e eu achei bem engraçada foi o método de escrita ou a rotina do Ian Fleming, que é o autor do 007. Eu nunca li nenhum livro do 007, só vi os filmes, mas fiquei com vontade de ler quando apareceu pra mim essa rotininha dele. Enfim, né? Não vou tomar como verdade absoluta. Deve ser verdade isso aqui, né? É engraçado pensar que as coisas no Instagram são verdade. Mas em ano de eleição também é perigoso falar isso, né? Então, enfim, pelo menos isso aqui, se for mentira, é uma mentira inofensiva. Mas achei muito engraçado, porque é a rotina dele enquanto ele tava na casa dele na Jamaica. Pelo visto, ele morava na Jamaica. Olha que legal. Acho que eu vou ler em inglês e depois eu traduzo, porque se eu for só traduzir direto, vai dar um nó na minha cabeça maior. Então, 7:30 da manhã. Get up with the birds and bathe in the ocean. Then back for breakfast. Scrambled eggs and sit in the garden until 10 a.m. Porra, espetacular, né? Então já acorda com os passarinhos, 7:30 da manhã. Vai nadar no mar. Contato imediato com o oceano. Acho que isso aqui seria ideal pro livro que eu tô escrevendo, que tem muito de oceano. Depois ele volta, toma café da manhã e fica sentado no jardim até as 10 horas da manhã. Então, porra, das 7:30 até as 10:30, contemplação e café da manhã. Legal, perfeito. 10 horas da manhã, sit down and write 1,500 words without looking back. Então,
É aquilo que eu falei, de não pensar em editar demais. Agora eu já tô me sentindo meio bobo lendo em inglês, acho que eu vou traduzir direto. Sentar e escrever 1.500 palavras. Pô, escreveu 1.500 palavras sem olhar pra trás, sem editar, sem nada, só, tá ligado? Pelo visto ele fazia 2 horas e 15 disso, porque daí o próximo compromisso na lista dele é 12:15. Snorkel around the bay. Então ele vai, tipo, mergulhar pela baía, né, de snorkel. Olha que maravilha. Procurando lagostas. E daí voltar pra casa, tomar alguns... A couple, né, tipo 2, sei lá. Mas a couple pode ser alguns, um pouquinho, um tantinho, né. Of pink gins with lunch. Então, tomava um ginzinho com o almoço. De repente, almoçava a lagosta que ele acabou de pescar, né? Se ele conseguisse. Bacana. Legal. Não sou muito do gin, né? Mas, ok. Bom, aí isso, caramba, 12:15 até... esse é o horário do almoço, né? Pô, no sol do meio-dia o cara tava mergulhando, né? E procurando lagosta. E daí almoçando. Porque daí das 2:30 até as 4 da tarde é a siesta. Então 1h30 de cochilo. Nossa, mano, perfeito. Acho que ele já era um pouco mais senhor de idade nessa época aqui, de repente, né? Aí 4 da tarde, quando ele acorda, sentar no jardim por 1 hora e depois nadar de novo. Que espetáculo. Isso aqui é a vida dos sonhos. 5 da tarde, escrever mais 500 palavras, numerar as páginas, colocar num folder. Imagina que ele escrevia numa máquina de escrever, então, né? And have a couple of powerful drinks. Então, tomar uns drinks poderosos. Caramba! Legal. 7 da noite. Jantar e jogar Scrabble com a esposa dele. Scrabble é tipo joguinho de palavra, assim, né? Isso eu meio que tem na minha rotina com a Júlia também. Todo dia de manhã, enquanto a gente tá tomando café da manhã, a gente joga nossos joguinhos de adivinhar a palavra. Isso é bom, né, pra mente, eu acho. A gente joga o Wordle, que é do New York Times, que é de acertar uma palavra de 5 letras em inglês. O Letreco, que é de acertar uma palavra de 5 letras em português. O Termo, que é de acertar uma palavra de 5 letras em português também. Mas a gente joga o termo Dueto depois disso, e a gente joga nessa ordem que eu tô falando. Que você tem que acertar 2 palavras ao mesmo tempo, daí você tem mais chutes, mas também são palavras de 5 letras. O Evaldo joga uns outros que tem palavras maiores, que tem outras... Enfim, ele trabalha com escrita, né? Ele é redator publicitário, eu tô sempre falando do meu amigo Evaldo aqui. Então acho que ele também inclui esses joguinhos na rotina dele pra tá sempre com a cachola afiada ali. E depois a gente joga o quarteto do termo, que é você tem que acertar 4 palavras ao mesmo tempo, daí você tem mais chutes também. E a gente joga nos dias de semana. Aos finais de semana a gente não joga o Wordle, porque as palavras em inglês às vezes são muito frustrantes, porque o inglês não é um idioma, né? São 3 idiomas, um em cima do outro, usando um sobretudo gigante pra fingir que eles são um idioma coeso e coerente. Não lembro aonde eu vi isso, provavelmente no Instagram, no TikTok, mas achei muito engraçado definir a língua inglesa dessa forma. Enfim, legal a rotina de escrita, né, do meu mano Ian Fleming, do 007. Bem maneiro, achei inspirador. Dito isso, olha aí, ó, ele produziria 2.000 palavras por dia? Caralho, é um ritmo bem implacável. O que eu tenho até agora, ele faria em 3 dias, assim. Não sei em que momento ele editaria, né, mas enfim. O que mais que eu tenho aqui na minha lista de coisa pra falar? Será que eu já falei tudo? Ah, tá. Isso aqui é muito legal. Deixa eu só ter certeza que eu falei tudo. Isso aqui eu falei, isso aqui eu falei. Isso aqui eu falei, isso aqui eu falei, isso aqui eu falei, isso aqui eu falei, isso aqui eu falei. Tá. Na oficina de arte que eu tô fazendo, inclusive amanhã é o último encontro, toda aula a gente começa fazendo, sei lá, uns 5 minutinhos de escrita de fluxo. A gente ganhou uns diários, assim, uns caderninhos. E daí a ideia é fazer uma escrita de fluxo de só sentar e escrever qualquer coisa que tenha na cabeça, sem muito filtro, e despejar pensamentos, e escrever à mão também, porque daí você tem o contato com o papel ali, etc e tal, e é uma parada analógica que você tá fazendo, e blá blá blá. Tô falando blá blá blá, mas eu acho muito valioso, eu acho muito precioso isso, eu acho muito interessante, muito legal. E eu achei bem legal começar as oficinas dessa forma, porque acho que ao mesmo tempo que você esvazia a cabeça, você também fica um pouco mais consciente das coisas que estão na sua cabeça e de repente você já consegue produzir com isso. A nossa primeira aula era sobre pintura, a segunda aula era sobre desenho de observação, a terceira aula era sobre livro de artista e a aula de amanhã vai ser
produção de cartazes. Então todas as aulas foram muito interessantes, especialmente pro dia que a gente fez um livro de artista, em que a ideia é um livro ser um livro simples, pequeno, assim, mas é tentar meio que desafiar o conceito de livro, sabe? Não um livro assim, codex propriamente próprio, mas um livro obra de arte, assim, que tenha uma proposta, uma interatividade ou alguma coisa, enfim. O Luan é meu amigo da Júlia primeiro, mas agora estou fazendo amizade com ele também, que é quem está ministrando as excelentes oficinas lá no Sesc. Ele mostrou várias referências super legais pra gente, né? De livros de artista. Mas pelo que eu entendi, é isso que eu acabei de relatar. E daí eu fiz um livro, que o nome era Livro Coisa, e daí tinha brincadeiras com linguagem, como boa parte da minha produção sempre tem. E tinha desenho também, brincando com as representações. Deve estar por algum lugar ali. Se tivesse mais fácil de achar, eu mostraria. Eu já tô anotando o que eu quero falar no próximo episódio dessa série. Então, de repente, eu mostro. Mostrar meu livro da oficina. Mas eu achei muito legal a ideia de fazer uma escrita de fluxo, e eu pensei que de repente isso podia ser quando eu conseguir estabelecer uma rotina de escrita mais propriamente dita, assim, ou não, né? Tipo, não quero me colocar muitas obrigações também, porque é muito frustrante também, né? Ah, não, todo dia eu vou escrever tantas palavras, mas eu tenho que fazer outras coisas no meu dia, e se o dia que eu não der conta eu vou ficar frustrado, porque daí eu não consegui cumprir a minha ideia ideal de rotina. Não quero que isso aconteça, porque eu acho que a chance de eu desanimar é muito maior. Mas me pareceu ser uma coisa legal de tentar usar como um aquecimento antes de escrever. Eu lembro de ter visto essa dica muito tempo atrás sobre fazer desenhos de aquecimento para você soltar a mão antes de você desenhar a coisa principal que você quer desenhar. Eu já fiz alguns trabalhos de ilustração, eu desenho há bastante tempo, tem vários desenhos nesse. Inclusive, porra, muito legal esse sketchbook que eu ganhei da Aline. Porque as primeiras páginas, elas são mais finas, assim, para escritas e anotações. E daí tem essa divisória, e depois são páginas mais grossas, para desenho, para pintura. Então, enfim, tem vários desenhos aqui. E eu gostei muito quando eu vi essa dica de você primeiro fazer um desenho de aquecimento para soltar a mão. Parece uma coisa meio óbvia, mas tem várias coisas meio óbvias que pra mim não são óbvias e são grandes novas ferramentas, e eu acho que essa foi uma grande nova ferramenta. Então, às vezes eu tava fazendo algum job de ilustração, algum freela, né? Agora a palavra job, ela tem uma conotação de prostituição, né? Não mais de trabalho casual. Mas às vezes eu tava fazendo algum freela de ilustração, e daí também é muito complicado, né? Você já vai sentar e você vai desenhar a sua obrigação, o seu trabalho, a coisa que você tem que fazer, ou você tá com uma ideia pra fazer. A gente não pendurou ainda os quadros que são pinturas minhas, mas você tá com alguma ideia pra fazer alguma obra específica. E daí você vai começar fazendo aquilo já, às vezes pode ser meio frustrante. Então primeiro você faz um desenho solto, sem rascunho, só pra soltar a mão, e daí você meio que já tá aquecido pra fazer o que você precisa fazer. Eu achei interessante pensar na escrita de fluxo como um aquecimento. Antes de escrever o que eu tenho que escrever, antes de fazer as páginas que eu quero fazer. E achei legal. Então, até o próximo vídeo desse formato, eu vou testar a escrita de fluxo como aquecimento, e eu vou ver que reflexões eu extraí disso e vou falar aqui pra vocês também. Testar a escrita de fluxo como aquecimento. Porque por enquanto apenas me parece que isso é legal, eu acho que tem tudo pra ser proveitoso, mas não sei, né? Às vezes quando a gente testa, eu imagino que vai ser legal, mas às vezes vai ser legal e eu vou ter reflexões a mais sobre isso. Enfim, tomara. Vou terminar esse episódio aqui fazendo o que eu falei que ia fazer, que é tipo uma contabilidade de onde eu estou com o meu livro. Por enquanto, o que eu tenho... Eu queria abrir uma calculadora aqui, porque eu anotei quantas palavras tem em cada capítulo. Tá, calculadora. Tá aqui o aplicativo da calculadora do computador. Por enquanto, eu tenho 2 capítulos escritos e 1 capítulo começado. O primeiro capítulo eu acho que eu já revisei o suficiente, e eu vou falar mais sobre formas de revisar no próximo episódio dessa série. Mas o segundo eu sinto que eu ainda não revisei o suficiente, eu ainda não pedi para outros amigos lerem, mas enfim.
O primeiro capítulo, por enquanto, ele tem 12 páginas e ele tem 5.435 palavras. Então, 5.435 mais. O segundo capítulo é mais curto. O primeiro capítulo se chama O Sabonete. O segundo capítulo se chama Todos os Cachorros do Mundo. Por enquanto, o segundo capítulo tem 7 páginas e 3.192 palavras. Então, mais 3.192. Tá. E o terceiro capítulo, eu só comecei por enquanto, tem basicamente um parágrafo só. Por enquanto, o terceiro capítulo se chama Tudo Não É Eterno. Quem ouve meu podcast talvez lembre dessa frase. E talvez entenda como as coisas vão ficando um pouco mais autobiográficas. Aliás, eu quero anotar pra falar no próximo episódio. Por enquanto só tem 82 palavras o terceiro capítulo. 82. Beleza, já tenho o meu total de palavras aqui pra terminar o episódio. Falar sobre o segundo capítulo ser reciclagem. Bom, próximo episódio vocês vão entender. Então, por enquanto, nós temos oficialmente 8.709 palavras escritas no meu livro. Eu sei onde eu quero chegar e o livro tem Eu acho que eu posso dar uma pequena sinopse, assim, né? Joaquim Graúna é um personagem que ele mora numa cidade grande, mas ele nasceu numa ilha pequena. E ele tá meio oprimido pela rotina da cidade grande, e daí, basicamente, acho que eu vou revelar isso, porque é mais sinopse do que qualquer coisa. Ele tem uma espécie de surto no primeiro capítulo, mas é um surto meio contido, não é nada grandioso, é só tipo quase que uma epifania. Ele termina o primeiro capítulo decidindo que ele vai comprar um pacote de viagem turística pra cidade natal dele. Então ele vai passar 7 dias sendo um turista no lugar onde ele nasceu. E olhando para suas memórias dessa perspectiva meio distante, porque de certa forma ele é um turista na cidade onde ele nasceu, porque ele tá muito distante daquele lugar, emocionalmente, psicologicamente, etc e tal. Então, eu não sei quantos capítulos eu quero que esse livro tenha, eu não sei quantas palavras, quantas páginas eu quero que ele tenha. Eu acho legal ter essa contabilidade no final de cada episódio desse aqui pra eu enxergar um progresso e conseguir me empolgar com o progresso. Às vezes pode diminuir também, né? Eu posso revisar e cortar coisa. Eu cortei bastante coisa do primeiro capítulo, acho que ele tava um pouco inchado. Vou falar mais sobre revisar no próximo episódio dessa série. Mas esse aparato narrativo, claro, assim, tipo, bom, ele vai passar 7 dias na cidade dele. Por enquanto eu tô escrevendo o primeiro dia ainda. Então, não sei se cada dia vai ser um capítulo, se às vezes um capítulo vai durar 2 dias. Vai depender de como eu vou conseguir desdobrar as ideias que eu tenho anotadas no meu bloco de notas que eu falei pra vocês. Mas acho legal ter esse aparato narrativo também, porque torna... Eu nunca escrevi um livro inteiro antes, né? Eu escrevo bastante desde a infância, basicamente. E por alguns momentos eu escrevi mais ou escrevi menos, mas, sei lá, eu escrevia crônicas, contos, poemas, etc e tal. Eu nunca escrevi nesse formato, nunca terminei um livro, tirando o livro que eu escrevi com 13 anos de idade, que ler esse livro em voz alta vai ser o próximo episódio do meu podcast. Mas eu acho legal ter esse aparato narrativo de tipo, bom, o personagem vai passar 7 dias lá. Então eu tô escrevendo o primeiro dia, ou eu tô escrevendo o segundo dia. Acho que me dá um direcionamento um pouco mais claro, assim, sabe? E eu sei exatamente o que eu quero que seja o final do livro, a reflexão que eu quero extrair disso. E eu acho que tem uma coisa bem... pensar sobre o nosso tempo também. Então, na mesma medida que é um livro pessoal, ele também tem comentários bem universais. Porque isso... Quem falou isso? Foi o Baudelaire? Tava conversando sobre isso com o Rafael ontem. Mas o cara fala que você tem que ser um homem do seu tempo. E eu quero ser um homem do meu tempo. Eu quero produzir arte que reflita sobre as questões do meu tempo. Por mais que também reflita sobre os meus próprios demônios e etc e tal. Então eu já sei o que eu quero que seja o final. Mas eu não tô contando, tipo, eu tenho que escrever 100 mil palavras, sei lá, o que seria uma razão razoável.
Mas eu quero enxergar progresso nessa contabilidade ao final de cada episódio. E acho que é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Se eu descobrir como escreve um livro, eu conto aqui pra vocês.